Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Nesses dias vimos falando sobre o tema vivendo, preste atenção, vivendo pela palavra falada. Agarre bem o tema para que não se perca. Olha, vivendo pela palavra falada. O que estou tratando de deixar bem explicado é deixar de viver pelo que eu faço, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu apalpo, e viver pelo que ouço da palavra de Deus e falo. Pastor, e por que você quer dar ênfase de viver pelo que se fala e não pelo que se sente ou se faz? Isso não poderá nos levar a uma preguiça espiritual de não fazer, de produzir um sem número de crentes preguiçosos que não fazem nada, esperando que todos façam? Pois eu não tenho temor a isso. Os versos que eu quero te apresentar, eu quero que tu penses e digas, ou balancees essa verdade e penses se tu deves atuar ou se deves crer, falar, e que a palavra atue em vez de tu atuares. Se conseguires esse segredo, pois entrarás num descanso tremendo e repousarás de tuas obras como Deus das suas. Amém? Vou falar de fé. Fé na palavra falada. Bem, em Hebreus 4:10 diz que todo aquele que entrou em seu repouso, repousou de suas obras, como Deus das suas. Em outras palavras, é um repouso de tuas obras. Pastor, então que obras farei? Bem, faz a que Cristo te disse. Uma vez, os fariseus perguntaram a Jesus Cristo, bem, e que obras tu queres que façamos? Bem, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Sabe, houve uma mudança, e isso tens que entender. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, houve uma mudança total no céu, na terra, nas partes celestes. Aconteceram mudanças que, se tu não entendes, continuas com a mentalidade do Cristo do Velho Testamento e não do Cristo do Novo Pacto. Houve mudanças tremendas. Colossenses capítulo 1 diz que todas as coisas foram reconciliadas, as que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Houve mudanças por todo lugar. Quando tu dizes por tua língua, bem, me parece que minhas oportunidades já se acabaram. A língua está expressando, então não há mais oportunidade? Não, eu já não posso mais. Eu sinto uma voz que me diz que eu já não posso mais. Agora, de onde sai essa voz? Por isso é que Paulo disse, renovai-vos no espírito de vossa mente. E mais diz, não vos conformeis a este século, senão reformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Mas tu tens que estar alerta, tens que ter um tipo de autoridade em conhecimento para ver todos os pensamentos que vêm à tua mente e o que tu vais fazer com esses pensamentos. Se levá-los cativo à obediência de Cristo, ou se reconciliar esses pensamentos que são de Deus e seguir caminhando com eles. Eu quero falar agora do bom uso da língua. Eu nunca falo de coisas negativas aqui. Esses temores aí, mas isso é mentira.
Quando eu me sento aí, vocês começam a cantar, e em seguida eu renovo todo o pacto. Pai, esse é um culto abençoado. Senhor, esse culto pode ficar melhor. Oh, isso vai estar na minha boca, na expressão, as palavras dadas pelo Espírito, porque se aparece aqui as palavras dadas por você, não serve. As palavras dadas pelo Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual, a mente de Cristo ativada, para falar como se Cristo estivesse aqui. Eu não me conformo com menos. Por exemplo, pela língua era que Cristo manifestaria sua salvação, não pelas obras. Por isso é que diz que somos salvos por graça. Graça só se manifesta pela boca. Cristo, em João 6,63, a carne para nada aproveita. Romanos 4,1, o que achou Abraão, nosso pai segundo a carne? Nada. Por isso, nessa noite, a palavra tem que despegar você da tua carne, e vai fazer isso nessa noite. Vai haver aí uma separação de carne, uma separação de espírito, então tu vais viver pelo que diz o Espírito. Então, quando a tua carne vier para cá, você diz, fica lá, não te quero. Não te quero, pensamento, não os quero. Me fizeram muitos danos dentro da igreja, me fizeram danos. Fora, agora estão me fazendo dano aqui, já basta. Amém? Veja o que a boca faz. Romanos 10, verso 8. Mas o que diz? Perto de ti está o quê? Em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Que se confessares com o quê? Que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o levantou dos mortos, serás o quê? Porque com o coração se crê para, mas com a boca se confessa. Deus tinha que pegar a boca e dar-lhe bom uso. Deus se agradou disso. Não só de pão viverá o homem, a parte física, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. De Deus já saiu, agora falta que saia de ti. E o uso correto de tua boca vai te ativar ao máximo do pacto. Isso é o que eu quero te ver. Ativado para que caminhes na altura que Cristo sempre quis que tu caminhasse. Mas você veio impedindo com tuas obras, com tua lógica, com tuas teorias. Tens impedido e o Espírito tem estado contristado. E não pode operar, porque tu estás te metendo por um lugar que a ele não agrada. Ele estabeleceu que era por fé, e se é por fé, é pela boca. O corpo não tem atividade aí. Tu impedes muito o Espírito com tuas obras, tuas atividades, com teus pensamentos. Deus necessita pegar o quê? Imagina que Deus, nesta noite, pegue tua boca e diga, olha, já aperfeiçoei no Espírito e agora está me dando a língua com seu corpo físico. E se o fazes, da mesma forma que a língua contamina tudo, não parte, todo o corpo para o mal, imagina que Deus agarre tua boca hoje e diga, agora vou lhe dar as vitórias que ele não pôde. Olha, não pôde com jejum, com esforço, tudo que quis fazer, todas essas repressões, agora com a boca. Vou ensinar-lhe a ativar todo o pacto. E com a boca ele vai dizer, mentira de depressão, vai embora de mim. E ela vai fazer assim. Já eu estou curado, estou completo, estou em Cristo Jesus. Com a boca vais ativar. E então, preste atenção. As obras da lei, isso é outra história. As obras da fé são outra história. As obras da lei são os esforços que tu produzes. As obras da fé são o que tua boca diz. E então, o que tu dizes dá obra à tua fé. Por isso Hebreus 13:20 diz, fazendo ele em nós o que é agradável diante dele mesmo. Pode imaginar isso? Que paradoxo. Fazendo ele em vós o que é agradável diante dele. Aqui, tu não cumpres papel nenhum, nem cumprirá. É ele quem faz. O único papel que tu fazes é emprestar-lhe a boca. Os peixes morrem pela boca, pois por aí você vai morrer. E vais viver. Vais morrer e vais viver. Veja o que diz o verso 17, 10:17. Assim que a fé é o quê? E ouvir
Por isso é que não há atividade em tua carne, não há contribuição carnal tua para nada. Olha, a fé vem, olha, pelo que tu ouves, mas a fé é pelo ouvir da palavra, não ouvir qualquer coisa. Se te mete aí qualquer outra coisa, não há garantia de parte de Deus para te dar vitória. Romanos capítulo 1 diz que no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé. Por fé e para a fé, como quem diz, por fé és salvo e para a fé continuas, segues sendo salvo, salvando-te de todo o problema que vem por aí. Amém? Porque na lei diz que o homem vivia pelo que fazia, não pelo que falava. Amém? Romanos 10:3 diz isso, que o fim da lei é Cristo, porque na lei o homem vivia pelo que fazia, mas no pacto de graça o homem não vive pelo que faz, vive pelo que crê. Pastor, e por que isso está tão adulterado? Porque a igreja de hoje, quase toda a teologia, fizeram uma mescla de dois pactos sem dar-se conta. Ao misturar os dois pactos, então, essa mescla produziu o que tem acontecido até o dia de hoje. Meu propósito é separar esses dois pactos. Porque se tu os mesclas, tu és de letra e ao mesmo tempo de espírito. Às vezes está no espírito e às vezes está na letra. Por isso é que o Senhor diz, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Ai, pai, Paulo disse, quando se converterem ao Senhor, disse isso aos Coríntios. Parece que Paulo disse, essa gente aí parece não convertido, rapaz. É que vivendo pela lei. E aí eu estava aí, era perfeito essa gente. E Paulo foi um fariseu, zeloso, estrito, inatacável, irrepreensível. E quando vi os discípulos, a Pedro, todo aquele legalismo lá, olha esse rapazinho Pedro, tratando de cumprir agora um pacto. Isso aí eu vivi perfeitamente, a justiça não é por isso. Mas o justo, e se retroceder em relação a viver por fé, não agradará a minha alma. Tu não podes retroceder de viver por fé. Foste salvo por fé e segues vivendo por fé. E o que é fé, pastor? A certeza do que se espera, de que tudo já está feito. Tu não pode estar com isso de bem, se for possível. Não. Deus disse, eu creio e se acabou. Eu creio. E as pessoas verão essa atitude, porque veja, tão logo te ponhas a crer assim, sucedem umas mudanças no teu rosto, na tua atitude. As pessoas te veem contente, algo passa. Se você entra em fé, e as pessoas dizem, o que está acontecendo contigo? A ti tem acontecido, verdade? Porque você entra com uma certeza que tua cara se cura, os tecidos do teu cabelo, eu não sei. Tantas coisas se sanam que Paulo teve que dizer aos coríntios, examinai-vos, a ver se estão em fé. Assim disse aos de Corinto, com toda língua e prodígio e maravilha, examine-se, se vocês não se examinam, em que creram. Então Isaías disse, esse será meu pacto. A boca. É bem importante que tua boca esteja lado a lado com Deus. Sim, pastor, mas tem que ter cuidado porque esse corpo físico é muito mal criado e se entramos por isso aí da boca, o corpo vai à deriva e viveremos como der na cabeça. Tu não tens que estar tentando ajudar a Deus e se preocupando com isso. Tu sempre quer ajudar a Deus. A pessoa prega uma verdade e sempre tem alguém por aí dizendo, esqueceu de falar isso. Veja, se Deus te diz que vivas pelas palavras que saem de tua boca, primeiro prova para ver se funciona. Eu levo anos vivendo pelo que eu falo. Pastor, você não jejua? Não jejuo nada. E se você quer saber, eu já deixei isso. Eu tive tantos anos jejuando e as coisas pareciam piores. Se o Senhor disse aos discípulos, quando vieram e disseram ao Senhor, olha, teus discípulos não jejuam. E o Senhor lhes disse, como vão jejuar quando o noivo e a noiva já estão de bodas? Se eu estou aqui, qual é a ideia? Ele estava ali, frente a eles. E sabe onde está agora ele? Já está aí para sempre. Porque a carne vê a morte que se aproxima
É como os bois. Os bois, você os vê correndo por todo esse... Aí... E tu vê os bois aí tranquilos, mas quando o dono decide matar um boi desse, ele pressente, porque eles sentem o cheiro de quê? De sangue, do matadouro. Eles sentem o cheiro e se emperram aí, peraí, pra lá eu não vou. E os cristãos carnais, os que servem ao ventre e à mente carnal, quando tu lhes prega a graça, ficam sérios. Não está vendo que o que a graça vem fazer é jogar no chão o que tem que estar no chão? Paulo disse, nós, os que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança na carne. E se alguém pudesse confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, rapaz, ou seja, com umas divisas, e disse, eu tenho isso tudo por... E enquanto você não tiver tudo que for carne por lixo, neste reino não reinarás. Estarás no reino, mas estarás triste. Se queres reinar, tem que jogar no chão tudo que for carne. Isso que tu és, carne, no corpo, ainda que no espírito, sejas igual a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está esperando que tua carne caia em terra para dizer, aqui mando eu e vou fazer o que eu te prometi. Eu te prometi vida em abundância. Pastor, e se não funcionar? Teus esforços têm funcionado para você? Seja honesto, tem que lidar aí. Olha, com um espelho brilhando, transparente. Tem funcionado esse sistema legalista que você conheceu até agora? Não! Isso não tem funcionado aos líderes, não tem funcionado com os pastores, não tem funcionado com nenhuma igreja, ao contrário. Seus grandes representantes estão caindo. Por quê? Porque não honraram o pacto em todo o seu conteúdo. O homem tem estado aí. E se o homem tem estado aí, Deus não respalda isso. Hebreus, capítulo 4. Todos estão aí? Amém? Aí estamos todos? Temamos, pois. Aí estamos. Temamos, pois, não seja que permanecendo ainda a promessa de entrar em seu repouso, algum de vós pareça não havê-lo alcançado. Sabe por que diz pareça não havê-lo alcançado? Porque em si tu já estás em seu repouso, posicionalmente. O que é possível é que tu não estejas experimentando por causa da atitude. Pastor, e por que você pensa que todos já entramos em seu repouso? Porque a palavra de Deus não retorna vazia. E para Deus, não retornou vazia. Ele vê todos os crentes em repouso, mas eles não estão experimentando porque não foi revelado a eles. Diz, temamos, pois, que permanecendo a promessa, alguns pareçam não havê-lo alcançado. Por quê? Vamos continuar lendo. Porque também a nós foi anunciada a boa nova como a eles, mas não lhes aproveitou o ouvir a palavra, por não ir acompanhada de quê? Nos que a ouviram. Pastor, e de que ia acompanhada se não era acompanhada de fé? Porque se sabe quando se acompanha com fé e quando não se acompanha com fé? Se não se acompanha com fé, com que se acompanha? Com obras. Tu tens que entender que todos os teus esforços, todos os teus desígnios, conforme a tua força, teu sobrenome, a teu estado econômico, tudo que tu tens em carne nesse reino não caminha. Não só carne, nem sangue herdarão o futuro, mas agora mesmo tampouco herda. Carne e sangue não herdam nesse reino. Pastor, e o que podemos fazer? Muito. O que podemos fazer, pastor? Muito. Ah, pastor, você não sabe os problemas que eu tenho. Vão se tornar em pó esses problemas aí, quando você se meter em fé. Quando tu te meteres em fé, olha, olhando as coisas que não são como se fossem. Olha, é que caminho assim. Olha, desde que Deus me revelou, isso é uma coisa tremenda. O único problema que eu tenho é que as pessoas não me entendem.
Digo, devo modificar isso, né? Muitos me entenderam já. Mas a primeira tendência é falso profeta. Claro, soa diferente. Isso me soa diferente. Claro que te soa diferente se foi pregado a ti um evangelho falso por tantos anos, quando aparece o verdadeiro evangelho. Isso sim, me parece que é falso. Isso faz tanto bem que não pode ser falso. Amém. A mim tem feito tanto bem. Olha, o primeiro que me fez é viver em descanso. Outra coisa que me faz amar o próximo de uma forma preciosa. Não posso ferir a ninguém, é porque eu me vejo no lugar dele. Então, sabe o que acontece? Me faz ver a semente de Cristo nos demais. E quando vou machucar, digo, você está se machucando a ti mesmo. Se ele é Cristo em ti e tu aí, então, pois... então a igreja funciona de uma forma maravilhosa. Por exemplo, não há divisões, não há ciúme, porque você está tão ocupadinho aí com Cristo que não dá tempo de apontar dedo a ninguém aqui. Isso é demasiadamente bom. E te tira... Vamos ver aí em Hebreus 4, depois que diz... O verso 2, pois, não lhes aproveitou ouvir a palavra por não ir acompanhada de fé nos que a ouviram. Deves entender que a fé somente se manifesta pela boca. A fé se manifesta primeiramente pela boca e logo, ao falares a palavra, presta atenção, ao falar a palavra, confessando, crendo nela, o Espírito produz em ti o querer como fazer. Depois que você a recebe e crê, Pai, essa palavra é minha, eu recebo, eu creio, então o Espírito começa a produzir o querer e o fazer por sua boa vontade. Isso que se chama os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Ou seja, de repente te convertes em um instrumento, um vaso de barro, onde há um tesouro, e o tesouro é o que manda, não o barro. Hoje os cristãos estão assim, o barro está em cima e o tesouro está por baixo. Porque não misturaram a palavra com fé. Então, eles estão se esforçando. E vem as campanhas de avivamento. Você acha que eu posso me colocar aqui por uma campanha de avivamento? Você vai perder tempo. Se o avivamento já está aí, sabe onde está? Perto de tua boca e perto de teu coração. E a igreja começa, e depois começam os problemas. E o pastor diz, eu não entendo, Senhor, não te entendo, como é possível que eu sou teu servo e eu que te amo tanto, e olha quantos problemas. Eu imagino que Deus faz assim, ó. Meu povo perece? Não é que meu povo está por perecer, é que perece. Deus vê, meu povo é quem está perecendo, porque lhes falta o conhecimento. Porque não está aí a fé, e sem fé... Imagina que dessem uma permissãozinha, né, para ele descer aqui 2 ou 3 dias. Estou seguro que o Paulo diria, mas ninguém estava esperando eu creio nesse pacto aí, tal e como eu disse. Você sabe que Paulo foi embora triste. Paulo foi triste. Aí em Atos 20, quando se despediu, disse, olha, irmãos, eu não deixei de declarar-lhes tudo. Em 3 anos, todo foi declarado em 3 anos. Eu não me furtei disso. Mas, irmãos, olha, eu sei que depois de minha partida, vocês serão reduzidos à escravidão. Ele disse, e assim mesmo aconteceu, serão reduzidos à escravidão, e de vós mesmos se levantarão homens que não perdoarão o rebanho. Bom, quando Paulo se encontrou com o aguilhão da carne, na suficiência de um corpo carnal, e quando ele pensou na seriedade de um ministério tão grande, um homem que ressuscitava os mortos, um homem que era um tremendo homem de Deus, uma encomenda para nós, os gentios, quando viu toda a insuficiência do corpo, foi e disse, Senhor, tira de mim esse aguilhão, não vou poder funcionar como o grande apóstolo dos gentios com esse aguilhão? E Deus lhe disse, Paulo, basta-te minha graça. Mas não tem um jejunzinho, umas coisinhas por aí, um retirozinho no monte para ajudar? Basta-te minha graça.
Mais um pouquinho de leite. Basta-te, 3 vezes disse, né? Basta-te minha graça. E sabe o que ele fez quando começou a ver o corpo de degradação? Disse, agora vou me gloriar de que eu sou débil. Sabe o que fazem os crentes de hoje, olhando-se fortes em carne? Olha, eu te conheço, rapaz. Olha, conheço teu passado, teu presente e teu futuro. E com tudo isso te amei. Com amor eterno. A Jeremias disse, Jeremias, o que foi? Não, Senhor, que esse povo é tremendo e que sabe que vão me matar também. Jeremias, o que tu queres que eu te diga? Diga-me que digo, porque os demais já disseram, já mataram, já foram mortos. Olha, Jeremias, eu vou te dar um toquezinho do que tu vais dizer a eles. Olha, antes que tu fosse formado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e te escolhi por profeta. Parece que Jeremias disse, isso está cheirando a predestinação. E tu sabe que se eu disser que sou predestinado, o povo não recebe. Se assustam. Pois, Jeremias, olha, eu te escolhi desde antes da fundação do mundo, me lembro de ti, tenho memória de ti. E então, pois, quando tu eras formado no ventre de tua mãe, porque foi te dado o corpo. Te deu o corpo. Como assim que me deu o corpo? Quer dizer que eu tenho existência prévia ao corpo? Pois eu não já te disse que te conheci antes da fundação do mundo? Olha, mas isso está ficando interessante, hein? Rapaz, se tu chegas a compreender esse precioso plano, te cura todo tipo de complexo que possas ter. Se tu chegas a saber quem tu és em Cristo, ficas curado, se esquece até de onde você saiu. Aquele que era órfão, que sempre está dizendo, eu não conheci minha mãe, me sinto muito mal, necessito ajuda. De repente diz, que pai nem mãe, rapaz, se eu tenho um passado glorioso e fui conhecido antes da fundação do mundo, não sou um acidente aqui que foi jogado na terra aí. E o povo de Deus não conhece. Ah, e quando as ouve som de trombeta diferente. Lembra quando Jesus falava aos fariseus que não entendiam, e ele lhes disse, bom, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não entendem? Se antes dele eu sou como? O que tu tens são 30 anos? Não, o que tem 30 anos é o corpo, mas eu sou antes de Abraão. Não, que Moisés... Olha, Moisés falou de mim. E disseram, quem é esse aí que está... Agora... Veja o que Jesus disse. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam minhas palavras. E de quem nós somos? Vocês são de seu pai, o diabo. Porque nem todos os descendentes, nem todos os de Israel são descendentes de Abraão. Vamos a Hebreus 4:10 para terminar, porque o tempo está avançando. 4:8. Porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque o que entrou em seu repouso também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 gumes, e penetra até partir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há coisa criada que não se manifeste em sua presença. Antes, bem, todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. E não há carne que se salve aqui. Não, que ele não me reconhece, eu sou uma boa pessoa. Você não é nenhuma boa pessoa. Aqui diz que não há ninguém bom. Não, pastor, você não conhece a mim. Se aqui nos conhecemos todos. Rapaz, ó, se eu fosse me aproveitar disso, me tornaria um profeta desse. Você sabe essas igrejas que saem? Olha, aqui tem alguém que está pensando isto.
Claro, sim, em qualquer igreja há alguém pensando algo assim. Quando tu conheces Adão, esses falsos profetas aí que abusando do povo de Deus aí, eu gostaria de alcançar-lhes a todos. Cada vez que eu vejo um de vocês que vem de outra igreja e diz: pastor, o Senhor me disse que eu viesse para cá, você não sabe nem o regozijo que eu sinto. Se eu fosse um hipócrita, eu diria: irmão, quanto me dói que tenha deixado sua igreja, mas enquanto isso, pode continuar aí. Rapaz, eu não quero que você regresse para lá. Eu quero que fiques aqui, porque aqui eu sei o que Deus vai fazer contigo. Isso é como se eu fosse um funcionário do governo e passasse por um lugar assim, visse que o neném e o papai tá matando ele aí, não dá comida, o vejo aí todo cheio de bichos e então eu digo ao bebê: ora ao Senhor, a ver se ele quer que você continue aí. Os filhos das trevas são mais astutos que o filho da luz. O governo em seguida tira ele daí, tira desse pai. Pois se eu vejo uma ovelha que está caindo de pau em cima numa igreja lá e está morrendo com os ossos assim ali, e me diz: está em vitória, estou em vitória, em vitória. E assim eu olho assim, pois eu digo: olha, se pudéssemos tirá-lo dessa igreja, você sabe, abusam das ovelhas. Eu os tiro dali em seguida, os trago para cá, rapaz, alimento com erva fresca, até que veja a ovelhinha gordinha, bem bonita.